que a evolução histórica do direito de ação, né? Nós aqui veremos, portanto, a sucessão, a evolução das teorias sobre o direito de ação. Alguma dessas teorias tem relevância apenas histórica, ok? Então não exercem influência no modo como se pensa o direito de ação hoje em dia. Na verdade, até exercem influência para mostrar como é que não é, como é que está errado. E outras são mais importantes um pouco. Claro que nós vamos dedicar uma importância maior a essa segunda categoria das teorias que exercem influência teórica, dogmática, no modo como se compreende o direito de ação hoje em dia. A primeira das teorias que eu quero lhes passar é a teoria imanentista ou civilista. Teoria imanentista ou civilista do direito de ação tem apenas importância histórica, que significa dizer que não exerce nenhuma aplicação teórica ou prática atualmente. Ela é própria de uma época em que a ciência processual e os seus institutos ainda não gozavam de autonomia em relação ao direito material. O direito como um todo, a ciência do direito, ela se desenvolveu, né, ela teve a sua gênese ali, o seu embrião em torno do direito material, direito civil, propriamente dito. Os civilistas se gabam disso e é a mais pura verdade. E o direito processual, ele veio a reboque, né? O direito processual veio pelo descumprimento do direito civil, como nós falamos aqui, na característica da substitutividade da jurisdição. O juiz não atua uma função originária e própria sua, o juiz se substitui na função, na atividade daquele que não cumpriu as previsões normativas do direito como um todo, essencialmente do direito material. Então, nesse momento histórico, no embrião do desenvolvimento do direito, o que hoje nós entendemos como direito de ação, eles estudavam como algo inserido no direito material, no direito civil. Daí que a teoria se chama teoria imanentista. Teoria como algo, como o direito de ação, como algo imanente, contido, inserido no direito material, que era essencialmente o direito civil. Daí, teoria também chamada teoria civilista. É muito comum se associar a essa teoria a ideia, a expressão de que a ação seria o direito material em movimento. O direito material em exercício. Quer dizer, a ação não seria uma outra coisa, um outro instituto de uma outra ciência, ciência processual, que provocaria o exercício da jurisdição e para fazer valer o direito material. Não, não seria uma outra coisa. Seria o próprio direito material. O próprio direito material. O autor do Código Civil nosso aqui, de 16, não o atual, tá? O atual foi Miguel Reale quem idealizou. Mas o autor do Código Civil de 1916, foi Clovis Bevilacqua. E o Clovis Bevilacqua, ele tinha uma frase que representava muito bem isso que eu estou lhes dizendo. Ele falava o seguinte: você quer saber, quer entender bem o que é o direito de ação? Quer saber o que é ação? Ação é o próprio direito material que pega em armas e vai a juízo guerrear. É isso que ele falava. A definição dele. É o próprio direito material. Então, direito de crédito. Tomar o crédito, que é algo bem simples, bem básico e fácil de perceber. Um sujeito ativo, credor, que cedeu uma parcela do seu patrimônio ao sujeito passivo. Devedor, ajustar uma data para devolução. Foi descumprida. E aí? E aí que o credor vai a juízo para cobrar. Mas o que dá ensejo dele ir a juízo a cobrar? O direito de ação, o próprio do direito processual? Não. O próprio direito de crédito. O direito de crédito teria uma força íncita
interna, inserida nele mesmo, que a partir do seu descumprimento, ele mesmo poderia proporcionar a ida a juízo. Então era um momento histórico em que ainda não existia direito processual. Não existia. Então é uma teoria própria da sua época. Então prevalecia nessa teoria imanentista a ideia de que o direito de ação seria exercitável em face da outra parte, que é o sujeito passivo da relação de direito material. No nosso exemplo aqui, o devedor. O sujeito passivo da relação de direito material é o sujeito passivo da relação de direito processual, e não em face do Estado. Hoje em dia prevalece a ideia que o direito de ação ele é exercido em face do Estado. Você vai a juízo pedindo para que o Estado condene o réu. Então quem exercita o direito de ação é o Estado. Quem exercita o direito de ação é quem o titulariza, que é qualquer pessoa, e você exercita o direito de ação em face do Estado, porque incumbe ao Estado, em geral, prestar a tutela jurisdicional. Então você solicita a tutela jurisdicional de quem? Do Estado juiz. O direito de ação é exercitável em face do Estado juiz. É como prepondera o entendimento hoje em dia. Mas àquela altura, numa leitura eminentemente privatística, veja como é que muda totalmente o paradigma. Nós vimos que o direito processual trabalha com uma perspectiva pública. Natureza do Estado, exercício de supremacia, superioridade. O Estado atua na relação com superioridade, é uma relação pública. Mas isso é a concepção atual, aquela época não tinha esta ideia. Ok? Então, diante destas informações que eu lhes passei, sendo o direito de ação entendido como algo inserido, contido dentro do direito material, evidentemente que só teria o direito de ação quem tivesse o direito material. Então o direito de ação estava não apenas inserido, mas inserido e vinculado ao direito material. Porque justamente por estar inserido, estava vinculado, porque dependia do direito material para ser exercido. Porque era o próprio direito material. Então aqui era a maior junção que nós tivemos, foi a maior junção que nós tivemos entre o direito de ação e o direito material. O que nós passaremos a ver com as outras teorias é uma progressiva desvinculação de pouquinho em pouquinho. Até que a gente chega hoje em dia com a afirmação de que há uma total independência do direito de ação com o direito material. Tanto que eu posso ir a juiz e perder. Eu posso ir a juiz e o juiz falar assim: filho, você não tem o direito material que você alega ter, não. Julgo improcedente, perdeu. Mas eu exerci o direito de ação? Exerci. Nessa altura, do ponto de vista científico, teórico, a conta não fechava. Porque só poderíamos ter sentença de procedência. Porque o direito de ação ele só existiria se tivesse o direito material. E aquele que se alegava credor e o juiz falava que ele não era credor? A resposta que davam é que não tinha direito de ação. Não foi exercido o direito de ação. Porque o direito de ação é para quem tem o direito material, porque está dentro do direito material. Tá aí, então é o quê? O que moveu o Estado juiz? O que foi aquilo que foi exercido e resultou numa negativa? Ah, não sei. Não tinha resposta. Então se não tinha resposta, não dá. Tem que evoluir, então não deve estar certo, né? Tá faltando alguma coisa aí. Mas essa era a concepção imanentista que a gente aproveita só o erro, para ver que não é assim hoje em dia. Ok? Então, da teoria imanentista, o que eu quero que os senhores percebam é que o direito de ação estava inserido, a ação estava inserida e vinculada ao direito material. Inserida e vinculada ao direito material. Como eu lhes disse, nós vamos passar a ver uma progressiva evolução no sentido de desvinculação entre um e outro.